Há exatos 76 anos, algo extraordinário aconteceu que mudou para sempre o curso da história humana e confirmou uma das profecias mais impressionantes já registradas nas Escrituras Sagradas. Um evento que a maioria das pessoas vê apenas como política, mas que os olhos espirituais reconhecem como o cumprimento literal das palavras do próprio Jesus Cristo. E se eu lhe disser que este evento não apenas confirma que estamos vivendo nos últimos dias, mas também revela o cronômetro divino que conta os momentos finais antes da segunda vinda do Messias? Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. A parábola que Jesus contou sobre a figueira não foi apenas uma ilustração casual. Foi uma revelação profética que permaneceu selada por quase 2000 anos, esperando o momento exato de seu cumprimento. E esse momento chegou em 14 de maio de 1948, quando uma nação morta por quase 2 milênios ressuscitou diante dos olhos do mundo inteiro. No Evangelho de Mateus capítulo 24 versículo 32, Jesus declara com autoridade divina: "Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão." Mas as palavras seguintes, no versículo 34, carregam um peso profético que estremece os alicerces da eternidade. "Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam." Para compreendermos a magnitude desta revelação, precisamos mergulhar nas águas profundas da tipologia bíblica, onde cada símbolo carrega significados eternos. A figueira, ao longo de toda a Escritura, representa simbolicamente a nação de Israel. Não é coincidência que o profeta Jeremias, no capítulo 24 de seu livro, tenha recebido uma visão de 2 cestos de figos, uns muito bons e outros péssimos, representando o destino do povo judeu. Não é acaso que Oséias, no capítulo 9 versículo 10, declare: "Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio." A história que se desenrola diante de nossos olhos começou há 4000 anos, quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e fez com ele uma aliança eterna. Uma aliança que não dependia da fidelidade humana, mas estava selada no próprio caráter imutável do Altíssimo. Em Gênesis capítulo 12 versículos de 1 a 3, ouvimos a voz do Eterno ecoando através dos séculos: "Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Esta promessa divina atravessou gerações, foi confirmada a Isaque, reiterada a Jacó, e permaneceu como uma chama imortal mesmo durante os séculos mais sombrios da dispersão judaica. Mas houve um momento na história em que pareceu que esta chama havia se extinguido para sempre. No ano 70 da era cristã, as legiões romanas sob o comando de Tito destruíram Jerusalém com uma fúria que ecoou as palavras proféticas do próprio Jesus. No Evangelho de Lucas capítulo 21 versículos 20 e 24, o mestre havia predito com precisão cirúrgica: "E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem." Por quase 1900 anos, esta profecia se cumpriu com uma exatidão que desafia qualquer explicação natural. O povo judeu foi espalhado pelos 4 cantos da terra, perseguido, massacrado, quase exterminado, mas nunca completamente destruído. Durante estes séculos de diáspora, algo sobrenatural preservou a identidade judaica. Enquanto todas as outras nações antigas desapareceram na névoa da história. Onde estão os hititas, os jebuseus, os filisteus? O povo judeu manteve sua identidade étnica, cultural e religiosa de uma forma que desafia todas as leis sociológicas conhecidas. Isto não foi coincidência. Foi o cumprimento da promessa divina registrada em Jeremias capítulo 31 versículos 35 a 37. "Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre." Mas a preservação do povo não era o final da história profética. O retorno à terra prometida estava selado nos decretos eternos de Deus. Em Ezequiel capítulo 36 versículos 24 a 28, encontramos uma das profecias mais específicas e detalhadas sobre a restauração de Israel: "E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós,
e ficareis purificados. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Esta profecia parecia impossível de se cumprir. Como poderia uma nação morta por quase 2 milênios simplesmente ressurgir? Como poderiam ossos secos se transformar novamente em um exército poderoso? A resposta veio através de uma das visões mais dramáticas e impressionantes de toda a Escritura, registrada em Ezequiel capítulo 37. O profeta foi levado pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos secos, uma imagem desoladora que representava a condição aparentemente desesperadora de Israel. Mas então veio a palavra do Senhor: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E algo extraordinário aconteceu. Os ossos se ajuntaram, apareceram os nervos, cresceu a carne, estendeu-se a pele, e finalmente o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Esta visão não era apenas simbólica. Era uma profecia literal que aguardava seu cumprimento histórico. E esse cumprimento começou a se materializar no final do século XIX e início do século XX, quando os judeus de todo o mundo começaram a experimentar um desejo inexplicável de retornar à terra de seus antepassados. O movimento sionista moderno, liderado por homens como Theodor Herzl, não foi meramente um movimento político. Foi o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 11 versículo 12, e levantará uma bandeira entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 cantos da terra. Deus estava usando instrumentos humanos para cumprir seus propósitos eternos. Mas o momento culminante desta restauração profética chegou em uma data que permanecerá gravada para sempre nos anais da eternidade, 14 de maio de 1948. Neste dia, David Ben-Gurion se levantou no Museu de Tel Aviv e proclamou ao mundo: nós declaramos o estabelecimento de um Estado judeu na terra de Israel, que será conhecido como Estado de Israel. Amados, vocês compreendem a magnitude deste momento? Pela primeira vez em quase 2000 anos, existia novamente uma nação chamada Israel. A figueira, que havia permanecido aparentemente morta durante séculos, subitamente brotou folhas verdes. Os ramos que pareciam secos e sem vida tornaram-se tenros e cheios de esperança. E Jesus havia dito: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mas a profecia não parou por aí. Jesus também declarou que a geração que visse este sinal não passaria sem que todas as coisas se cumprissem. Aqui chegamos a um ponto de urgência profética que deveria fazer cada alma desperta tremer diante da proximidade dos eventos finais. Que geração é esta de que Jesus falou? É a geração que testemunharia o renascimento de Israel como nação. Uma geração bíblica, conforme definida nas próprias Escrituras, pode variar entre 40 e 80 anos. No Salmo 90 versículo 10, Moisés declara: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. Se calcularmos a partir de 1948, chegamos a um período que se estende até aproximadamente 2028. Estamos vivendo exatamente dentro desta janela profética. Mas as evidências do cumprimento profético não se limitam apenas ao renascimento político de Israel. A própria terra começou a florescer de uma maneira que desafia explicações naturais. O profeta Isaías, no capítulo 35 versículos 1 e 2, havia predito: o deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também se alegrará de alegria e cantará. Hoje, Israel é reconhecido mundialmente como uma potência agrícola e tecnológica. A terra que estava desolada por séculos agora produz frutas e vegetais que são exportados para o mundo inteiro. O deserto literalmente floresceu como a rosa. Isto não é coincidência, é o cumprimento literal da profecia bíblica. Mas há ainda outro aspecto desta profecia que muitos negligenciam. Jesus não falou apenas sobre os ramos da figueira se tornando tenros. Ele estabeleceu um cronômetro profético que está contando regressivamente para sua segunda vinda. Quando disse não passará esta geração, ele estava estabelecendo um limite temporal para o cumprimento de todas as profecias relacionadas aos últimos dias. Observem ao nosso redor os sinais que Jesus mencionou em Mateus capítulo 24. Guerras e rumores de guerras, nunca na história humana houve tantos conflitos simultâneos. Terremotos em vários lugares, a atividade sísmica tem aumentado exponencialmente nas últimas décadas. Fomes e pestilências, vimos recentemente como uma pandemia pode paralisar o mundo inteiro em questão de meses.
Mas talvez o sinal mais impressionante seja o que Jesus mencionou no versículo 14 do mesmo capítulo: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Pela primeira vez na história, através da tecnologia moderna, o evangelho pode ser literalmente pregado a todas as nações simultaneamente. Estamos testemunhando o cumprimento desta profecia diante de nossos próprios olhos. O renascimento de Israel também cumpre profecias específicas sobre Jerusalém. Jesus declarou em Lucas capítulo 21 versículo 24 que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completassem. Em junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém retornou completamente ao controle israelense pela primeira vez desde o ano 70 da era cristã. Os tempos dos gentios estão se completando diante de nossos olhos. A precisão destas profecias é absolutamente impressionante. Ezequiel, no capítulo 38, profetizou sobre uma grande confederação de nações que se levantaria contra Israel nos últimos dias. Esta confederação incluiria Magog, Rosh, Meseque, Tubal, Pérsia, Etiópia e Líbia. Quando observamos o cenário geopolítico atual, vemos a Rússia, Magog, Rosh, Meseque, Tubal, o Irã, Pérsia, e várias nações africanas alinhando-se exatamente conforme a profecia predisse. Mas aqui está a parte mais impressionante desta revelação profética. A figueira não apenas representa o renascimento político de Israel, mas também aponta para a restauração espiritual do povo judeu. O profeta Zacarias, no capítulo 12 versículos 10 a 12, profetizou sobre um momento quando o próprio Deus derramaria um espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, e eles olhariam para aquele a quem traspassaram e o pranteariam. Estamos começando a ver o cumprimento desta profecia. Milhares de judeus ao redor do mundo estão reconhecendo Yeshua, Jesus, como seu Messias. O movimento dos judeus messiânicos está crescendo exponencialmente. A cegueira parcial que sobreveio a Israel, conforme descrita por Paulo em Romanos capítulo 11 versículo 25, está sendo removida gradualmente. Esta é a razão pela qual Paulo declarou com autoridade apostólica em Romanos capítulo 11 versículos 26 e 27, "E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados." A restauração de Israel não é apenas um evento político ou social. É parte do plano redentor de Deus para toda a humanidade. Quando os ramos da figueira se tornaram tenros, não foi apenas Israel que recebeu um sinal. Foi toda a humanidade que recebeu o aviso divino de que o verão profético, a segunda vinda de Cristo, está às portas. Mas aqui está uma verdade que muitos negligenciam em sua urgência. Este sinal não foi dado apenas para nos alertar sobre a proximidade dos eventos finais. Foi dado para nos preparar espiritualmente para o que está por vir. A parábola da figueira é seguida imediatamente pela parábola dos 2 servos em Mateus capítulo 24 versículos 45 a 51. Um servo foi fiel e prudente, o outro foi mau e negligente. A diferença não estava apenas no que eles sabiam, mas no que fizeram com o conhecimento que possuíam. Hoje, amados, vocês possuem um conhecimento profético que muitas gerações anteriores desejaram ter. Vocês estão vivendo na geração que viu os ramos da figueira se tornarem tenros. Vocês são testemunhas oculares do cumprimento de profecias que foram seladas por milênios. A pergunta que ecoa através da eternidade é: o que vocês farão com este conhecimento? A restauração de Israel como nação é apenas o começo. As profecias falam de uma restauração ainda maior que está por vir. Haverá a reconstrução do templo, conforme predito em Ezequiel capítulos 40 a 48. Haverá o reconhecimento nacional de Jesus como Messias. Haverá a conversão em massa do povo judeu. E então, finalmente, haverá a segunda vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas antes que este glorioso futuro se manifeste completamente, as Escrituras nos alertam sobre um período de tribulação sem precedentes. Daniel capítulo 12 versículo 1 fala de um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Jesus confirmou esta predição em Mateus capítulo 24 versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. É precisamente por isso que o sinal da figueira foi dado. Não para nos encher de curiosidade profética vazia, mas para nos preparar adequadamente para os tempos que estão por vir. A Igreja de Jesus Cristo será arrebatada antes desta grande tribulação, conforme prometido em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17.
Mas até esse momento glorioso chegar, temos a responsabilidade de estar prontos e de preparar outros. A figueira brotou suas folhas. O verão profético está às portas. A geração que testemunhou este sinal está chegando ao fim de sua jornada terrena. Os eventos finais da história humana estão se desenrolando diante de nossos olhos com uma precisão que glorifica a soberania e a fidelidade de nosso Deus. Não podemos mais viver como se nada estivesse acontecendo. Não podemos mais ignorar os sinais dos tempos. A trombeta celestial está prestes a soar. O Rei está voltando. E aqueles que reconhecem os sinais dos tempos são chamados não apenas para vigiar, mas para agir com a urgência que este momento histórico requer. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que está se desenrolando em nossos dias, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar esta luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que se revelam nesta geração extraordinária. O tempo é curto, a oportunidade é única, e a responsabilidade é nossa. Que Deus nos ajude a estar à altura deste momento profético sem precedentes na história da humanidade. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus.